A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã de segunda-feira. E a gente, tempo bom, tempo firme, temperatura na casa dos 19 graus, oscilando um pouquinho. 20 graus foi a madrugada, por volta das 5 horas, agora 19 graus na temperatura. Quadro Entrevista que tem o oferecimento para Edson Luiz Boto, corretor de imóveis aqui no centro, em São Carlos. Seriedade e vários anos de experiência na Avenida Santa Catarina, 3325-5737 ou pelo 991-16-8405, Edson Luiz Boto, corretor de imóveis. Farmácia São Jorge, a farmácia que dispõe de uma linha completa de suplementos e também produtos de cosméticos. Uma linha completa de medicamentos, é claro, e o atendimento é diferenciado. É das 15 para 7 às 22 horas de segunda a sábado. Lembrando também que o atendimento é familiar para com a sua família. Mais de 37 anos de tradição para São Carlos e região é Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez. GDEX, construtora e incorporadora da Metalúrgica Cardoso, que oferece o Edifício Mônaco, o mais central da cidade, localização privilegiada, amplo salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa e segurança jurídica em seu investimento. Tem, olha, entrega definitiva em 2022. Vá conhecer, agende um horário com o corretor. Edifício Mônaco, aqui no centro, em São Carlos. 7h35, quadro entrevista hoje, conversa com o engenheiro agrônomo da Ipagre aqui de São Carlos, Paulo Menuncini, está aqui conosco para falar um pouquinho sobre alguns assuntos, programas do governo do estado, especialmente da Secretaria de Estado da Agricultura, inclusive voltado à água, por exemplo, entre outras novidades que a gente vai estar pautando por aqui no bate-papo dessa segunda-feira. Paulo, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes da Tropical, em especial os munícipes aqui de São Carlos. Exatamente, o que nós vamos pautar hoje em uma forma especial aqui, Paulo, que é para os nossos agricultores, eu acho que Isso. O nosso público maior é os agricultores. Tem sim. Também não agricultores, mas nossa demanda maior é agricultores, né? Então a gente quer conversar um pouquinho hoje sobre a normativa 02/2022 da Secretaria da Agricultura, que estabeleceu aí procedimentos complementares à questão da Resolução 26 de 2021, que trata sobre o programa ProSolo e Água, né, que é aquele programa destinado à construção de cisternas, reservatórios e fontes d'água, né? Então a gente já vinha atuando nesse programa desde 2021 e ele tem uma perspectiva de continuar até 2023, né? Mas aí, em função das demandas, né, Elvis, em função da prorrogação do período de estiagem que aconteceu aí até março, né? Exato. A demanda foi crescendo e o governo também não conseguiu espichar muito a questão dos recursos, né? Então houve uma crescente demanda, né? E lógico, em função da estiagem, todo mundo se viu aperreado, né? A gente sentiu isso também no nosso dia a dia, mas a gente teve algumas redirecionalidades da Secretaria da Agricultura com relação ao programa, né? Questões que antes, até no ano passado, não eram exigidas, que agora vão passar a ser exigidas também. Mas a gente vai explicar depois o que acontece, né? Então, só para colocar para a população, em especial os agricultores, né? Que a Ipagre, apesar de ela estar encaminhando os projetos, mas as diretrizes não é a Ipagre quem as gera, né? É a Secretaria do Estado da Agricultura quem define os encaminhamentos e como é que devem ser os procedimentos para acessar aos programas do Estado. Mas só para colocar um pouco do ano passado, para o pessoal entender um pouquinho a dinâmica, né? No ano passado, a cota de projetos ela era estadual, né? Então, conforme os agricultores tinham demanda, a gente encaminhava os projetos e as cotas da medida que tinha recurso no Estado eram encaminhadas. Nós chegamos no período aí de outubro, mais ou menos, metade de outubro, onde encerrou a cota de Estado, né? Então, o recurso que tinha previsto foi aplicado e, na época, nós tínhamos aplicado mais ou menos 950 mil aqui em São Carlos, em projetos. E aí, então, a Ipagre fez uma levantamento da demanda da região e a Secretaria conseguiu aportar mais recursos. Nós tínhamos aqui no município uma necessidade de mais 800 mil já em projetos, né, mais ou menos consolidados, que estavam prontos para serem encaminhados, e conseguimos 500 mil. Né? Então, chegou a cota de 1.400.000 ano passado.
E agora, em 1º de abril deste ano, nós fomos informados da cota municipal, né? Então, agora a Secretaria do Estado ela mudou um pouco a norma de como vai funcionar as cotas. Essas cotas passam a ser municipais até um determinado período, depois elas passam a ser regionais e, por último, elas são estaduais. Então, aí nessa questão onde tem cotas, eles remanejam para atender os municípios ou as regionais que ainda não têm cota suficiente. Então, o que acontece, Elvis? Para esse ano, no dia 1º de abril, então a IPAGRE passou para nós, para os municípios, as cotas aqui da gerência. Nós temos para São Carlos, para esse ano, em torno de 902 mil reais para ser trabalhado. Mas esse recurso, a princípio, ele está pensado para o ano todo, tá? Então, desses 902 mil que vai ter disponível para os projetos aqui em São Carlos, nós temos em torno de 50% deste recurso disponível para nós trabalhar até mês de julho, mais ou menos por aí. 450 mil. 450 mil para nós trabalhar até julho, e daí o restante até o final de outubro, provavelmente, né? Diante disso, Elvis, ainda já o ano passado, conforme foi terminando a cota de recurso, a gente já ia escrevendo os nomes das famílias que manifestavam interesse em fazer algum investimento na área de água, proteção de fonte, reservatório ou cisterna. Demanda maior nossa aqui é cisterna mesmo, em função da logística de produção nossa aqui, né, que é bastante animais confinados, né? Então, o que a gente fez? A gente abriu não era uma inscrição, mas era apenas uma demanda espontânea. A gente, conforme o pessoal ia manifestando o interesse, a gente ia fazendo uma lista para nós ter uma dimensão de quem eram as famílias, né, e qual é o volume mais ou menos estimados que a gente teria necessidade aqui para o município de São Carlos. Eu tenho nesta lista, até a semana passada, 63 famílias inscritas que manifestaram interesse, tá? Dessas 63 famílias, dá um montante aí em torno de 4,5 milhões em demanda que nós teríamos para atender todas essas famílias. Certo. E como é que vai gerenciar isso? Aí que tá. Eu não consegui achar uma fórmula na matemática que pudesse chegar nesse... Não temos nem um quarto disso, né? É isso. Então nós temos aí uma demanda de 4,5 milhões, mas isso não é só São Carlos, tá? É uma demanda que foi trabalhada na região toda. Uhum. Aqui do extremo oeste, principalmente, onde a estiagem castigou um pouquinho mais. Teve outros municípios também que tiveram... a estiagem afetou, mas começou um pouquinho mais tarde, né? Mas a nossa região aqui foi a que pegou cedo já, né? Uhum. Então, é uma tendência natural, né, das famílias também procurarem aportar recurso para essa questão da água. Então, nós temos aí com essa matemática que a gente não sabe exatamente como é que ela vai funcionar. Então, o que a IPAGRE também e a própria Secretaria da Agricultura, através da normativa 02 deste ano, né, de 11 de março, ela estabelece assim, ó, até o ano passado você fazia uma demanda espontânea, apresentava o projeto e era feito o contrato e saiu o recurso e você executava a obra. A partir deste ano, visando dar um pouco mais daí de contribuição também para a questão ambiental, principalmente para a reposição da água, a Secretaria estabeleceu alguns procedimentos complementares aí com relação ao projeto para a água, né? Então agora tem três critérios que a família tem que atender para ser beneficiada com o projeto, né? Então, além das questões normais aí de projetos que a gente tinha, a gente tem 3 condicionantes que as famílias precisam atender, tá? A primeira delas, se ela tem algum lajeado na propriedade, obrigatoriamente este lajeado deve estar isolado e recuperado, tá? Então, se a família tem um lajeado, que não adianta investir em água e deixar os recursos naturais né? Sem estar investido também, né? Então, o isolamento ela é uma prática que São Carlos, graças a Deus, o pessoal tem feito bastante. E a gente percebe onde tem mata ciliar nos lajeados que a vazão da água ela tem uma perenidade um pouquinho maior, né? Então não é que ela não é castigada também, ela é castigada também, mas ela consegue perenizar um pouco mais a água ainda, né? Então uma das práticas, uma das condicionantes ambientais que é obrigatório a família atender para ter o recurso, ela pode não ter, mas se ela não tem,
porque ela vai ter que fazer uma declaração que atende às condicionantes ambientais, né? Se ela não tem, ela tem que executar. Ela tem que dizer que em tal prazo ela vai executar aquela obra e depois será fiscalizado, né? Se ela não fazer a obra no prazo definido, ela corre o risco de não ter o benefício dos 50% do rebate. Certo. Tá? Ela corre esse risco. Tá? Então, para todos os projetos que a Secretaria vai desempenhar daqui para frente, voltados à questão ambiental, eles vão ter essas questões de condicionantes ambientais. Então, assim, ó, a questão da mata ciliar, né? Então, até uma propriedade que tem 18 hectares, que é um módulo fiscal para o nosso município aqui, ela tem que ter pelo menos 5 metros de margem de mata ciliar preservada ou recuperada, isolada, né? Para famílias que têm de 18 até 36 hectares, ela tem que ter 8 metros de margem. E acima de 36 hectares, né, até o limite dos 4 módulos, que seria 72 hectares, que se enquadra na linha do enquadramento do PRONAF, né, da DAP. Então, ela tem que ter 15 metros de margem para ser atendida. Tá? Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é o isolamento das fontes de água, né? Então, se tem água, tem fonte de água que foi feita ou que está para ser feito na propriedade, ela tem que ter um isolamento de 15 metros de raio, independente do tamanho da propriedade, né? Então, ela tem que ter... Inclusive, essas condicionantes aqui já estão previstas no Código, né, Florestal. Então, já a Secretaria, está esfera, né? a Secretaria só está, na verdade, colocando em prática isso, né, cobrando isso para a aplicação dos recursos. E um terceiro item, né, uma terceira condicionante, são práticas conservacionistas, né, como terraços, patamares, cordão vegetal ou substituição de cultivos anuais por cultivos perenes. Essas 3 práticas, Elvis, são práticas que vêm ao alcance aí de uma maior retenção de água, que é o que a gente está buscando, né? Não adianta só fazer uma cisterna, só proteger um poço, se a gente não faz uma ação mais concreta de segurar essa água que chove na propriedade. Então, todas essas condicionantes ambientais são práticas que vêm ao encontro, né, de uma cisterna, de uma proteção de fonte, de um reservatório. Elas não estão aqui por bonitas, né? Elas não foram colocadas simplesmente para colocar no programa, mas para ter uma ação mais contundente a médio e longo prazo, né, que a gente consiga ir recuperando o nível do lençol freático com a absorção de água do solo. A gente sabe que o nosso maior reservatório de água é o solo. Então, se a gente não tiver nenhuma prática que vá ao encontro de uma obra física, por exemplo, de retenção de água, como é uma cisterna, a gente acaba, às vezes, também não tendo, no futuro, uma ação esperada de contrabalancear, né, a demanda com a oferta, né, de água, né? A gente sabe que a tendência para os próximos anos é chuva menos da média, né? Nos próximos períodos também, inclusive, vários climatologistas já estão falando, né? Então a gente tem que se precaver com isso também. Então o governo do estado, para esse ano, tá, para atender o programa Pró-Solo e Água, que é o programa que visa colocar 50% de subsídio no valor do pagamento para quem está enquadrado no programa, para cisternas, para fontes de água ou para reservatórios de água, tá? Com limite de até 100 mil, ele tem que estar atendendo a pelo menos uma dessas 3 condicionantes. Certo. Então, essas são as regras aí para que você possa se enquadrar. E dessas 60 e poucas acenos aí, todos eles têm se enquadrado nesse sentido aí, Paulo? Como é que é isso? Diante disso, Elvis, como é uma norma nova que saiu agora em março, né? Porque até então, até no ano passado, ela não estava sendo exigida, né? Até pela estiagem, né? Isso. Como o agravo da estiagem também fez o governo repensar algumas estratégias, né? Então, uma delas foi essas condicionantes ambientais. Diante disso, Elvis, o que acontece? Aqui em São Carlos, pelo menos aí cada município tem a sua dinâmica, né? Certo. Mas por orientação da Secretaria, por orientação também da IPAGRE, a gente chamou uma reunião com o Conselho no dia 12 de abril, para que a gente pudesse dar uma esclarecida para o Conselho também, né? E que o Conselho nos ajudasse, então, a definir aí alguns critérios para enquadramento das famílias e acesso aos recursos. Como a gente sabe, das 63 famílias, se fosse fazer uma mágica aqui, né, fazer o recorte pela proporção de recursos que viria, daria mais ou menos aí para umas 20, 18 famílias, né? Certo. Mas a gente sabe que não tem recurso para tudo isso.
Uma cisterna, hoje, quem vai fazer, não vai fazer uma cisterna com menos de 1 milhão de litros. Uma cisterna de 1 milhão de litros, hoje, dependendo da condição da propriedade, ela vai chegar próximo dos 100 mil reais. Né? Então, se fosse pegar isso, daria 9 famílias, né? Fazendo o recorte. Exato. Né? Dividindo 900 mil. 900 mil, se for dividir por 100 mil, daria 9 famílias e acabou o recurso. Né? Exato. Então, nesse sentido, o que o Conselho definiu? Tá? Por mais que a gente tinha uma lista prévia de demanda espontânea, tá? O Conselho definiu que vai ser aberta uma inscrição, um período de inscrição, tá? Porque agora tem regras diferentes do que estavam sendo trabalhadas no ano passado. Então, essa inscrição vai até o dia 6 de maio na EPAGRE. Ou seja, semana que vem, minha gente. Isso, até sexta-feira, semana que vem. Então, o agricultor precisa vir presencialmente, que ele vai assinar uma lista lá, na lista de intenção de financiamento. Por que a gente preferiu fazer isso? Porque embora a gente tivesse uma lista ali pré-definida, mas tem famílias ainda que não se inscreveram. Então, a gente queria dar oportunidade para todo mundo. Como o recurso não ia ser suficiente mesmo, né? Então, a gente quis dar a oportunidade para todo mundo se inscrever. Mesmo quem já estava, e aí que eu quero frisar bastante, Elvis, se tu me permite, as famílias que tinham manifestado interesse comigo já, elas devem vir fazer a inscrição. O que vai valer é a inscrição agora. Aquela lista que eu tinha lá, que o pessoal vinha fazendo a demanda, que não era uma inscrição, era só uma lista para a gente poder organizar um pouquinho a demanda, tá? E conhecer as famílias. Ela era uma lista que só servia para nós ter uma perspectiva do recurso. Um parâmetro, né? Um parâmetro, tá? Então, agora que teve essa reorganização pela Secretaria da Agricultura, a gente passou pelo Conselho, né? Então, o Conselho definiu que a gente abriria uma inscrição para o pessoal se inscrever, daria prazo até o dia 6 de maio, para o pessoal poder fazer o seu manifesto agora, assim, de forma oficial. Então, o pessoal, depois dessa reunião do dia 12, que teve aí com o Conselho, minha gente, ficou definido isso. Esse é o prazo, então, a todas aquelas famílias e essas que ainda não se inscreveram, aquelas que fizeram um aceno inicial a 63, mais aqueles interessados, têm que fazer a inscrição, então, até o dia 6 de maio aí, para o estudo, né? Porque depois vai ter uma próxima etapa daí, né? Isso. Aí, após o período de inscrição, a gente vai chamar o GT do Conselho para nós fazer uma avaliação, então, e nós dar os encaminhamentos. Tá? Aí, assim, qual é a ordem de priorização? Tá? Então, o que o Conselho entendeu por bem nós priorizar para os investimentos? Então, a primeira priorização do recurso será para fontes de água para consumo humano. Então, quem ainda tem fontes de água para fazer, que precisa fazer para consumo humano ou para consumo animal, né? Ou então aquelas famílias que precisam apenas de uma caixa d'água, um reservatório, né? Que às vezes não tem esse armazenamento. Então, e aí o recurso também é pouco, né? Então, são recursos que não são de ordem tão grande, às vezes com 10 mil, 15 mil, 20 mil, você resolve o problema da família, né? Então, se tu pegar proporcionamento o valor de uma cisterna, tu consegue atender 5. Em vez de atender uma família, tu atenderia 5 famílias, né? A segunda ordem de priorização do investimento será para reservatórios escavados. O pessoal conhece aqui como açudes, né? Então, quem tem açudes para limpar, reservatórios para fazer, que queiram fazer, desde que tenha licença ambiental, nesse caso, tá? Que aí também são investimentos da ordem, não é tão grande assim, né? Então, é o segundo ordem de priorização. E a terceira, então, para as cisternas, aí a questão das cisternas é para aqueles que ainda não o têm, tá? Porque tem gente que já tem cisterna, também está na fila aí para pegar, mas a gente vai dar prioridade para aqueles que ainda não têm nenhuma cisterna. E por último, então, para estações de tratamento de água, né? Porque geralmente quem vai fazer estação de tratamento de água já tem cisterna. Então, para quem já tem cisterna, e que queira fazer estação de tratamento de água, será o último item a ser apoiado no caso de sobrar recurso ou vagas, né? Lembrar, Elvis, que dessas 4 possibilidades que tem de acesso ao recurso, a priorização para cada uma delas é para quem ainda não acessou o programa em 2021.
Ah, certo. Tá? Para aquelas famílias que já acessaram o programa em 2021, o mesmo programa, a gente vai dar prioridade para aquelas que não acessaram ainda. Certo, que não tiveram acesso lá. Que não tiveram acesso, tá? Então, é uma questão que a gente tem conversado bastante com o Conselho também, né? No sentido, assim, reforçar aquilo que a gente falou antes, né? Não cabe a nós da EPAGRE decidir quem pega ou quem não pega. Exato. Né? Nós estamos aqui para fazer o elo entre o governo do estado intermediando. Exato. Mas claro que depende muito dessa inscrição aí, né? Porque sim, o pessoal assinou com o interesse, mas essa lista aí mais vale agora a inscrição, que é até o dia 6 agora. E a partir daí esses trâmites aí seguindo essas prioridades aí, isso, né? Relacionadas aí com o ProSolo e água, né? Isso aí. Por que a gente enfatizou bastante com o Conselho também entendeu dessa forma, né? Porque tem algumas famílias que manifestaram interesse no passado, que algumas coisas já foram feitas. Exato, já diminuiu a demanda aí, né? Então a gente precisaria ter uma perspectiva mais clara de quem de fato tem interesse, né? A gente sabe que agora que começou a chover um pouquinho mais, aí o pessoal já dá uma aliviada, né? Já meio que quase que esquece. Não, antes, no início da entrevista, Paulo, quando você disse assim, a estiagem até março, dá para dizer que é um divisor de águas, pelo menos por enquanto, aí, literalmente, né? Por enquanto temos isso, né? Mas assim, choveu até mais do que se estava sendo esperado, né? Curto período, né? Isso, tá? Então, assim, a gente teve uma precipitação razoavelmente boa também essa semana aqui, né? Mas não normalizou ainda, né? Essa dinâmica da normalização da água, óbvio que é uma situação que foge ao alcance dos nossos olhos, né? Porque, assim, a gente depende da vazão do lençol freático, né? Então, para alimentar boa parte das fontes nossas, né? Então a gente não sabe como é que está lá embaixo mais, né? Porque tu vem de 4 anos praticamente com déficit hídrico, né? E você fazer uma análise aí de quantos poços artesianos profundos aí foram perfurados ou estão em iminência de serem perfurados, a gente não consegue entender. Eu não tenho esse estudo, afinal, de como é que vai ser essa dinâmica daqui para frente, né? Essas perfurações, aonde que elas vão interferir mais ou menos, né? Porque tu mexe na pressão do sistema, né? Então a gente não tem esse entendimento claro ainda para nós de como é que vai se comportar daqui para frente essa questão da pressão dentro do lençol freático. Então, lógico, se você faz uma conta sinal, se está em 4 anos de déficit, você teria que ter pelo menos um volume de chuva muito grande, acima da média, por um longo período, para você tentar recuperar esse nível do lençol freático. E a gente sabe que o nível do lençol freático ele não se recupera assim numa chuva para outra, né? Ele tem uma infiltração, uma taxa de infiltração dentro do material rochoso muito pequena, né? Então vai saber quantos anos demorou para nós ter esse nível do lençol freático e agora, em pouco tempo, aí, a gente diminuiu significativamente. Tivemos o período de chuva de momento agora, no retorno dela, né, minha gente? Mas as previsões aí não são para ser acima da média, né? Não. Em relação aos próximos meses, pelo menos, segundo a meteorologia. Bem, fechado a pauta ProSolo e água, né? Que é a pauta do programa aqui, né, Paulo? Isso. Mas o calcário, ainda tem um minutinho aqui para a gente falar do calcário, porque é outra realidade desse período nos municípios, né? Isso, a demanda é bastante focada agora no início do ano, né? Geralmente depois de março em diante, que abre o programa do calcário, a demanda do calcário ela é bem expressiva. Então a gente está com uma demanda já encaminhando o programa do Toca-Troca, tá? A gente tem 800 toneladas para aplicar esse ano no município. É uma demanda que a gente foi construindo ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? A gente tinha aqui em torno de 500 toneladas por ano de aplicação de tono de calcário. O ano passado a gente fechou em 817 toneladas. Esse ano a cota inicial ela é 800 toneladas para nós. A gente não tem muita perspectiva de ir além dessas 800, tá? É uma definição que a SAR já passou para nós. Mas a gente tá trabalhando a questão do calcário já com as cooperativas. O que eu gostaria de frisar para os agricultores, em especial os agricultores que pretendem pegar com a cooperativa Alfa, nós fizemos uma reunião com as três filiais deles, que é Águas Chapecó, São Carlos e Cunhataí,
que como o nosso calcário é via Cooper Alpha, que ele vem até Águas, né, por conta de estrutura de logística, de pesagem, né, a gente precisa deslocar as máquinas aqui de São Carlos até Águas para carregar quando é para São Carlos. Então, num acordo aí com as secretarias da Agricultura e com os técnicos da Alfa, a gente está pedindo ao pessoal que queira pegar na cooperativa Alfa para trazer ou fazer uma recomendação com algum técnico para a gente poder programar a autorização agora em maio, para que em junho eles consigam entregar o calcário. Então, a gente tem essa programação mais ou menos estabelecida com a cooperativa Alfa, por causa da logística deles, né? Então, como eles pegam só calcário a granel, eles precisam ter um espaço licenciado para depositar esse calcário, que é em Água de Chapecó, e a partir desse local, então, eles fazem as entregas para suas filiais. Como eles também dependem de frete, né? Então, a Alfa se comprometeu em fazer essa organização do frete agora para junho, mas aí nós precisamos ter a demanda já organizada agora em maio, para que a cooperativa também possa se organizar lá com os freteiros e trazer esse calcário para junho. Então, a gente pede ao pessoal que tem intenção de pegar na Alfa que se organize o quanto antes, para que a gente possa entregar para a cooperativa a demanda para eles se organizarem também. Ademais, aqui no caso tem a Auriverde, né? A Auriverde já está entregando calcário. Nós temos esse ano, só para colocar para os agricultores, até o ano passado nós tínhamos duas opções, né? O granel, o calcário a granel, né? Que vem solto, ou ensacado. Esse ano, nós reforçamos um pedido com a Secretaria de Estado, e a Secretaria atendeu também, que disponibilizasse o calcário em bag de 1 tonelada. Então, para aqueles agricultores que têm equipamento, né, que tem trator com concha, às vezes, facilita pegar em bag do que pegar ensacado, ou mesmo a granel. Então, é mais uma opção, então, nesse ano. Isso, mais uma opção que tem esse ano disponível, tá? O preço varia dependendo do tipo e dependendo da embalagem. Né? Tem calcários que vai de 140 até R$240 a tonelada, dependendo do tipo e dependendo da forma como ele é embalado. Tá? Então, cabe aí ao agricultor e ao técnico de estudarem qual é o tipo do calcário, né? Calcítico ou dolomítico, e se ele vem sacado, a granel ou em bag. Que daí varia com o preço ainda. Varia com o preço. E aí, só para finalizar, já estamos no tempo, né? Às 8, tem o kit solo saudável também, que é um kit que o governo do estado disponibilizou para a questão de acesso a sementes e insumos para adubação verde, para cobertura. Então, temos possibilidades de acessar também aqui em São Carlos. Não temos muitas cotas, mas quem tiver interesse, são até 2 cotas de 2.500, que daria um total de 5.000 para comprar sementes de adubação verde e insumos para adubação verde. Esse é o programa... Kit Solo Saudável. Kit Solo Saudável. E para se inscrever nesse? Na Ipagre comigo. Também daí. Na Ipagre. Isso. Né? Procura lá diretamente na Ipagre. É tudo pela Ipagre, né? Isso. Porque intermedia os programas aqui, né? Isso aí. Pro Solo e Água, que a gente explicou aqui, e a gente vai dar uma ênfase nele lá no Jornal do Meio-Dia, com o Paulo explicando o passo a passo e os critérios e prioridades também, né? Com a demanda disponível. E esse do calcário aqui também, que é uma 800 mil a cota, né? 800 toneladas. 800 toneladas calcário aí, né, minha gente? Daí depende das cooperativas e produto e a opção, né? Paulo, obrigado. Mais uma vez, eu vos agradecer a Tropical aqui pelo espaço. É explicativa e tanto, né? Porque é agricultura, né? Uhum. É o que a gente depende, né? Sim. Tem tudo a ver nesse desenvolvimento aí. Obrigado pelas informações. Mais uma vez, muito obrigado e estamos sempre à disposição. Paulo Menuncini, que é o engenheiro agrônomo da Ipagre aqui de São Carlos, falando para esses 3 programas aqui. No finalzinho também mais um aqui com informação rápida, mas bastante importante aqui para os nossos produtores e agricultores, sempre atingindo uma leva bastante significativa dos nossos parceiros aqui também, né, minha gente? O quadro Entrevista fica por aqui no oferecimento para a GDEX, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso, que oferece o quadro Entrevista e o Edifício Mônaco. Destaque para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, e ainda para a Edson Luiz Bote, corretor de imóveis no centro, Avenida Santa Catarina. 8h02, vem aí o Comando Geral, a gente volta amanhã a partir das 7h30 e claro, trechos do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia. A gente, claro, vai disponibilizar o bate-papo ao vivo em áudio e vídeo aí no nosso site. Um abraço e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia.